Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para você que ainda não me conhece, eu sou a doutora Sniper, sou diretora de Marketing e Social da OPBR Pay e da OPBR, que é um ecossistema de ações humanitárias. Essa live está sendo transmitida ao vivo, diretamente do nosso canal no Telegram e também compartilhada nas nossas redes sociais. Então, se você está acompanhando através de alguma das nossas redes sociais e ainda não conhece, não está dentro do nosso canal, já corre lá. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Então, basta você acessar o link e vir com a gente conhecer um pouco mais desse universo que é a OPBR. Mas hoje nós vamos fazer uma live completamente diferente. Então, se você ainda não é um investidor, se você ainda não tem uma mentalidade de investidor, já corre e pega papel e caneta, porque hoje nós vamos falar sobre investimentos. Como você conquistar a sua liberdade financeira começando a investir. Então, se você ainda não investe, você vai aprender hoje como você já criar, mesmo que você tenha pouquíssimo recurso, você não tenha nada de recurso e deseje começar a estruturar a sua mente e a sua rotina financeira para criar a sua liberdade e fazer o investimento, então esse com certeza é o lugar certo, esse é o vídeo certo. Então assista até o final, acompanhe esse vídeo até o final com a gente. E você que está acompanhando a nossa live aqui ao vivo, já vai deixando seus comentários, já vai fazendo as suas perguntas aí, porque eu irei responder cada uma delas. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre investimentos. A primeira coisa que você precisa ter em mente é o que é investimento. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes entendem investimento somente como a poupança, somente como aquele dinheiro que você guarda todo mês na caixinha da cozinha ou que você deixa lá parado no banco. Isso é apenas uma reserva, não é investimento. E investimento é aquela reserva financeira que você faz e você deixa em um determinado ativo que te dá algum tipo de retorno financeiro. Nós estamos falando, por exemplo, de criptomoedas, de fundos imobiliários, de bolsa de valores, de ações no mercado financeiro. Então, existem uma infinidade de investimentos em impacto social, por exemplo. Então, existe uma infinidade de investimentos que você pode vir a fazer que vai te dar retorno financeiro, ou seja, que vai rentabilizar o seu investimento. Antigamente, os nossos pais, os nossos avós, eles poupavam através da poupança. Então, ele guardava um valor lá na poupança e a poupança ia rentabilizando aquele investimento. Hoje, existem muitos outros investimentos que te dão uma rentabilidade muito maior, como CDI, CDB e muitos outros que você pode estar poupando. Mas a primeira coisa que você precisa ter em mente é: você está preparado para investir? Nós não vamos falar somente de técnicas de investimento, mas simplesmente nós vamos falar hoje a respeito da mentalidade que os investidores, os grandes players do mercado e que as pessoas que têm hoje muita fortuna fazem. Você precisa começar a mudar a sua mentalidade de investidor. Você precisa ter aquela mentalidade de eu trabalho para sobreviver, para eu crio a minha riqueza, eu crio a minha liberdade financeira. Por que a gente fala liberdade? Porque hoje, das pessoas, vou chutar aí, 60% da população brasileira vive extremamente endividada. Vivem para pagar o cartão de crédito, vivem para pagar medicações, vivem para pagar dívidas, vivem à mercê de qualquer tipo de coisa que aprenda financeiramente. Ou seja, ela não tem liberdade para decidir o que ela quer fazer com o dinheiro dela. Por quê? Porque o dinheiro dela está sempre predestinado a pagar algo que muitas vezes ela não consegue se livrar daquilo. Então, a gente precisa ter em mente que tipo de liberdade eu quero ter. Então, quando a gente falar para você assim, olha, crie sua liberdade financeira, e eu vou sempre pegar muito nessa mesma pauta, porque liberdade é quando você vive para você, quando você desenha as coisas que você quer para o seu futuro, quando você tem o resultado que você plantou, que você desejou, e não que as circunstâncias te colocaram lá. Quantos de nós, por exemplo, tem 2, 3 cartões de crédito e vivem para pagar juro do cartão de crédito?
porque muitas vezes não consegue pagar a dívida real, fica só pagando juro e protelando. Então você vive escravo dos juros. Você vive escravo do seu consumismo, porque muitas vezes você compra coisas da qual você não tem necessidade. Você compra porque você achou bonito e naquele momento você achou que a prestação cabia no seu bolso. E aí você foi lá e adquiriu. E o que aconteceu? Você adquiriu um endividamento. Sem necessidade. Por quê? Porque você está comprando algo que talvez, se você tivesse poupado, à vista você compraria com muito mais desconto. Não significa que você não possa comprar aquilo. Significa que quando você tem liberdade financeira, você compra o que você quer e você paga o valor que você acha justo. Você não paga juros sobre aquilo. Então, essa é a mentalidade que você precisa ter a partir de agora. Você precisa criar essa estratégia. Então, investimento é isso. Investimento é quando você cria o hábito de investir em si próprio, de começar a se pagar primeiro, a se valorizar. Então, o que eu quero que você pense a partir de agora com relação a investimento? Qual é o principal ativo que você precisa ter na sua mente quando você decidir começar um investimento? Você precisa entender, e eu quero que você anote, você pegue um papel e caneta e você anote essa informação. O principal ativo, o ativo que tem que ser o primeiro a estar na sua carteira, não existe nenhum ativo, nem bolsa de valores, nem ações, nem investir no ouro, nem investir em dólar, nem investir em criptomoedas, não existe nenhum tipo de ativo mais importante do que esse que eu vou falar. Quando você entender que esse é o principal ativo que você precisa ter na sua carteira, que esse é agora, é a partir de agora, não é amanhã que você vai planejar e fazer, não. Você vai sair dessa live, você vai sair desse vídeo com o entendimento que a partir de hoje você vai investir nesse ativo. Faça chuva, faça sol, doa quem doer, não importa quem da sua família diga algo ao contrário. Esse ativo tem que estar, é obrigatório estar na sua carteira de investimentos a partir de hoje, a partir de agora, deste momento nessa live. Esse é o principal, esse não existe. Se alguém falar para você que existe ativo melhor do que esse, corre porque essa pessoa está querendo te iludibriar. Porque não existe nenhum outro ativo mais importante que você deva investir mais do que você. Você é o principal ativo da sua carteira. Você é o ativo que mais tem valor. Você é o ativo que primeiro precisa ser pago antes de qualquer outra coisa. Porque se você não estiver bem, se você não estiver se valorizando, se você não estiver crescendo, se você não estiver vencendo na vida, se você não estiver com a sua saúde perfeita, se você não estiver se sentindo bem, se o seu emocional não estiver equilibrado, nenhum investimento, nenhum negócio, nada, absolutamente nada estará, dará resultado. Estará realmente te dando lucratividade. E esse é o ativo que mais é negligenciado pelas pessoas. Esse é o primeiro investimento. E aí, quando você fala em investimento, e eu falo para você assim, olha, o principal ativo que você precisa ter em mente é você. Por quê? Porque quando você vai e começa já um próximo investimento, ou seja, você começa a criar a sua carteira de investimento, começa a buscar fontes para você investir, você começa a identificar que o quê? Qualquer ativo que você vai investir precisa primeiro te pagar. É algo que é para você. Por mais que você pense no futuro da sua família, por mais que você pense em outras coisas, esse ativo, o principal objetivo dele é você, porque até mesmo para ajudar o próximo, você tem que tem que ser o centro do processo, tem que estar bem. Então você precisa se pagar primeiro, tá? Uma vez eu acompanhando alguns empresários, eu fiquei observando eles num treinamento, e aí um deles falou assim: eu sou o meu principal ativo e eu me pago primeiro. Depois eu pago as minhas dívidas, depois eu penso nos demais. E aí eu comecei a observar que realmente todas as pessoas bem-sucedidas, a primeira coisa que eles faziam era se pagar primeiro. Como é que você paga primeiro? Tirando uma parte do seu orçamento, não é o que sobra, tá? Porque quando você utiliza para você o que sobra, dá aquela sensação de eu não tenho tanto valor. Daí o que acontece? Você trabalha desmotivado, você fica na sua casa desmotivado, você começa a achar que você não tem importância, aí a sua autoestima começa, a sua estima começa a ficar baixa,
Então você começa a não se sentir tão bem. Por quê? Porque justamente você é a última pessoa que se preocupa consigo mesmo. Então você só compra uma roupa para você quando sobra, você só faz um passeio que você quer quando sobra, você só come uma comida que você gosta quando sobra. Daí você começa a não ver sentido na vida, porque você só fica com a sobra e ninguém nasceu para ficar com as sobras. Você não é formiga. Agora, quando você começa a separar dos teus recursos a primeira parte para você, pensando no seu futuro, claro que o seu futuro vai englobar a sua família, vai englobar os seus amigos, vai englobar a sociedade, mas é o seu futuro. Você tomou a decisão em fazer aquilo. E aí, quando eu comecei a observar, eu comecei a perguntar para eles, tá, mas como é que eu consigo me pagar primeiro? Não está claro isso. Foi quando, num treinamento do T. Harv Eker, que é um especialista em finanças, o cara que já instruiu a Oprah Winfrey, o Barack Obama, já instruiu também o Donald Trump. Ele conseguiu ajudar o Donald Trump, que numa época da vida o Donald Trump perdeu tudo, e em 2 anos ele tinha recuperado 3 vezes, 4 vezes mais do que ele perdeu. E aí ele explicou num treinamento dele, que nós fizemos presencial no Rio de Janeiro, o que é se pagar primeiro. E ele falou assim, sabe o que eu instruo os meus alunos, os meus mentorados, quando eles vão fazer quando eles têm um recurso e eles querem multiplicar o recurso deles, eu aviso para eles o seguinte: a primícia é você primeiro separar uma parte. Então, o que ele ensina? 10% do que você ganha, se você ganha R$ 1.000, R$ 100 é para você, é para sua liberdade financeira. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher um investimento, tá? Você vai escolher algo que vai te dar retorno financeiro a médio e longo prazo. E o que você vai fazer? Você vai investir em você. E aí você vai colocar esse investimento, e esse investimento você vai dar o nome de liberdade financeira. Então, em hipótese alguma, você pode matar esse investimento. O que é matar esse investimento? É simplesmente sacar tudo que está dentro dessa carteira de investimento. Por exemplo, você tirou R$ 100 e você colocou em criptomoedas. Aí você vai lá, daqui a um tempo você vai lá e tira tudo das criptomoedas. Você começa tudo de novo, daí demora mais tempo para você ver o seu retorno financeiro crescer. Então, isso é que você não pode. O investimento em liberdade financeira é como uma galinha. Você colhe os ovos, mas você não mata a galinha. Então, enquanto a galinha está ali botando, você vai cuidando daquela galinha para que ela continue botando. E quando ela estiver próximo, por algum motivo, de morrer, o que você faz? Um daqueles ovos já está preparado para dar outra franguinha e começar todo o processo de botar ovo de novo. Ou seja, você pega uma parte daquele investimento, investe numa outra oportunidade financeira que vai te dar retorno, e aí você cria uma segunda fonte de investimento, até que chegue o momento que você tenha múltiplos investimentos e tenha conquistado a sua liberdade financeira, porque você passa a viver de renda passiva. Você passa a viver de renda passiva. Então, renda passiva é aquela que você investe uma vez ou investe durante um tempo, até que ela te dê retorno suficiente para que você possa viver com o lucro daquele investimento. Então, você passa a retirar o lucro daquele investimento e a viver do lucro. O investimento principal está lá nas suas múltiplas carteiras rendendo e você está tendo o lucro daquilo. E aí você entendeu o riscado e você criou a sua liberdade financeira. Então, isso é se pagar primeiro. É o momento em que você, primeiro de tudo, você tira aquilo que vai te dar liberdade financeira. Então, vamos lá, você criou as suas múltiplas carteiras. Você tem uma carteira de CDB, você tem uma carteira de criptomoedas, você tem uma carteirinha que você comprou ações. Daí você tem R$ 100 que você pode todos os meses retirar. Então, o que você vai fazer? Você vai falar assim, opa, eu tenho R$ 100, que é os meus 10%, que todo mês, faça chuva, faça sol, eu vou tirar da minha carteira. Então, o que você faz? Você pega esses R$ 100 e você divide entre essas 3 carteiras. Então, esses R$ 100 eu vou fazer o quê? 50, de repente, sei lá, eu vou colocar nas criptomoedas. 50 na criptomoeda, eu vou botar 30 em ações, vou botar 20 em CDB. Então, eu vou pegar lá uma conta que eu tenho, vou investir em CDB e esse dinheiro eu não vou mexer, eu vou deixar lá. Eu posso tirar os rendimentos. Então, daqui um mês, essa carteira me rendeu R$ 5. Então, R$ 5 eu posso tirar, mas os 20 continua lá. Então, isso é você tirar o lucro do seu investimento.
Então, você deixa lá. A mesma coisa com as criptomoedas. Então, você colocou lá e você tem, sei lá, 100 criptomoedas. Daí, quando você olhar daqui a 2, 3 meses, essas 100 criptomoedas que você colocou lá, o valor delas te dá R$ 100. Você investiu 50, te deu 100. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 50 criptomoedas equivalentes a R$ 50, vai vender, vai ter o lucro dos R$ 50 e as suas 50 moedas, seus R$ 50 em criptomoedas continuam lá rendendo. E aí, sucessivamente. Então, você vai estar sempre colocando, sempre vendendo para você tirar o lucro. Nunca tirando toda a criptomoeda que você colocou do princípio. O ideal é que você esteja sempre investindo para crescer e nunca para diminuir. Então, você pode começar a criar o hábito de ver do lucro desses investimentos. Claro que isso são lucro, pessoal, a médio e longo prazo. Não é que eu dei o exemplo de 2, 3 meses, mas não significa que você já vai ter o retorno daqui 2, 3 meses. Você precisa entender o mercado que você está investindo para entender qual costuma ser o tempo de lucratividade que vale a pena você fazer essas retiradas. Mas você já começa a ir criando o hábito e já começa a ir entendendo o processo. Mas você já entendeu, já colocou na sua mentalidade que a partir de agora você vai tirar aí você vai definir se é 10%, 20%, mas você tem que tirar no mínimo 10% para você fazer os investimentos, tá? À noite, na nossa live da noite, eu vou ensinar mais na prática como você fazer isso e vou te ensinar também como você fazer ajustes na sua economia, ou seja, nos seus rendimentos, na sua fonte de renda, tá? Para você conseguir criar essa liberdade financeira. Porque muitas vezes a gente não entende, mas a nossa vida financeira é como se fosse uma caixa d'água assim, cheia de furos. Você pega uma caixa d'água lá e você olha, a caixa d'água está cheia de furinhos. Daí o que você faz? Você continua colocando água lá dentro, mas como está só pingando, você fala, não tem problema, não está vazando tanto, está só pingando. Só que quando você olha aqueles pinguinhos, que você vai olhar, você vai ver que você vai estar fazendo sempre um esforço maior para encher a caixa d'água e ela nunca enche. Então, antes de você fazer um investimento, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa tampar os furinhos da caixa d'água. Você precisa entender onde é que estão os escapes financeiros que você tem. No que você costuma investir que não tem tanto resultado, tá? Mas isso é uma aula mais para a noite. Então, à noite, se você quiser, tá? Hoje, no dia 1º de fevereiro, nós teremos essa live ao vivo, tá? O link vai estar também no primeiro comentário fixado aqui no nosso canal, tá? Então, você precisa aprender a respeito disso. Então, você precisa entender que você pode ajustar a sua vida financeira para começar a ter liberdade, porque liberdade financeira é uma coisa que você cria. Por exemplo, você está aí de repente falando assim, mas eu não posso começar porque eu não tenho R$ 1 hoje para o investimento, eu não consigo tirar hoje do meu salário nada para começar o meu investimento. Tá, vamos lá. Olha na sua casa, eu quero que você até dê uma pausa depois desse vídeo, se você estiver assistindo a reprise dessa live, dê uma pausa e olhe na sua casa, ao em volta da sua casa, que com certeza você deve ter alguma coisa na sua casa parada, que você não utiliza de jeito nenhum e que poderia gerar para você hoje um dinheiro que você, uma renda extra que você poderia começar o seu investimento. Um ferro que você não usa mais, um liquidificador que você não costuma usar, um processador que você não utiliza, um celular antigo que você não usa mais, mas que você não vendeu, mas que você consegue, de repente, 20, 30, 50 reais lá na frente. Um carregador que para você não é útil, mas que para uma outra pessoa, se você divulgar que vende um carregador usado, pode ser útil. Uma roupa que está no seu guarda-roupa. Gente, isso não é mais vergonha fazer isso. Hoje em dia, até rico faz brechó. Nem rico desfaz mais das suas roupas. Ele pega suas roupas e faz brechó. Tem grupos na internet para isso, em que as pessoas estão procurando roupas boas que elas pagariam 3, 4 vezes mais numa loja que eles podem comprar de uma outra pessoa. Claro que essa roupa precisa estar boa, sem defeitos, sem manchas, mas eu tenho certeza que você tem peças no seu guarda-roupa, sapatos no seu guarda-roupa que podem te fazer gerar uma excelente renda extra hoje para você já começar o seu investimento. Então não existe desculpa para você começar a investir. O que existe ou você tem uma mudança de vida ou você tem desculpa. As duas coisas não cabem na mesma sentença. Desculpa e mudança de vida não cabem na mesma sentença. Eu tenho certeza que tem um videogame que seu filho não usa mais,
um aparelho eletrônico que não tem mais utilidade para você, mas que se você colocar na internet, vai ter alguém que tenha interesse e você vai com certeza começar a criar uma renda extra para você hoje, que vai te dar um retorno financeiro. Se você tem vergonha de fazer isso, se você não acha que é para você, se você não sabe o que fazer, conversa com alguém que você conheça, que gosta de fazer isso, paga uma comissão para essa pessoa e vai lá e peça para essa pessoa vender os produtos que você tem que estar empacado. E começa a fazer. Porque você cria sua liberdade financeira e ainda ajuda uma outra pessoa que de repente está doida precisando também de uma renda extra hoje. Então faça uma venda de garagem, faça uma venda online, venda coisas que você não necessita mais, venda aquele eletrodoméstico que para você hoje está empacado aí na sua casa e que para outra pessoa está velho, está deteriorando, mas que para outra pessoa hoje ela conseguiria ser útil. Faça isso. E aí você começa a conquistar. Mas faça com a mentalidade, não é a mentalidade de eu fiz uma renda extra, ou eu vou lá na cidade e vou gastar tudo com brusinha de novo. Não. Essa renda extra é a sua liberdade financeira que você está começando a construir. Você já está começando a construir até que você consiga enxugar as suas dívidas, enxugar os seus desperdícios financeiros e possa tirar do seu salário também. Mas para que você hoje já comece a criar a sua liberdade financeira. Então, essa é a mentalidade que você precisa ter. Porque se você não fizer isso, se você não tomar essa decisão, se você não criar essa mentalidade em você, você vai viver pobre e endividado a vida inteira, e mesmo que você ganhe 5, 10 mil reais. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei durante 9 anos no mercado imobiliário. E eu atendia muitas pessoas que chegavam para mim e falavam assim: olha, eu quero muito comprar um imóvel. E eu preciso comprar um imóvel de 3/4, o meu salário é 5 mil reais. Maravilha, você falava assim, bacana, a pessoa tem uma renda boa. Só que quando você começava a fazer um fluxo financeiro para essa pessoa, que começava a organizar, você percebia que a pessoa começava a ficar incomodada. Daí você entendia que, às vezes, mesmo ela ganhando 5 mil reais, uma prestação de 300 reais para ela, ela não consegue colocar como é que chama? Na negociação, no dia a dia dela, não consegue colocar isso no fluxo financeiro dela. Por quê? Porque ela ganha 5 mil reais, mas gasta 6. E ela não percebeu. Por quê? Porque ela acha que o seguinte, a prestação vai cabendo, eu vou colocando. Só que se aparecer qualquer problema ou qualquer oportunidade no meio do caminho, ela não tem reserva financeira, ela não tem nada para ajudar. Então ela tem um desejo, mas ela não tem uma estrutura, um planejamento para conseguir fazer o investimento. E aí, quando você começa a mostrar para ela, ela começa a perceber. E muitas vezes ela até consegue pela emoção, mas dá 2, 3 meses ela volta atrás já querendo renegociar, porque ela já está endividada com o apartamento também. Muitas vezes tendo que devolver, se sentindo humilhada por isso. Por quê? Porque não existe planejamento. O fato de você ganhar bem não significa que você esteja rico. Como eu falei, existem muitas pessoas que ganham 5, 10 mil reais e são mais pobres do que aquela que ganham 1.000 reais. Por quê? Porque ela está endividada, o dinheiro dela não sobra para nada, ela tira de uma conta para fazer um lazer, porque ela está totalmente desequilibrada. E aí, quando você vai puxar a capivara dela, você descobre que o endividamento dela é superior a isso, que existem dívidas que ela já até deixou para lá, porque ela já não tem mais capacidade para pagar. Ela já tem mais não sei quantos cartões de crédito totalmente estourados. E eu vi muito, mas muito mesmo dentro do mercado imobiliário. 95% dos clientes chegavam lá totalmente endividados, com nome no Serasa. Só que como eu sempre tive muita paciência, apesar de não aparentar, mas eu sempre tive muita paciência, eu chegava e falava, tudo bem, é exatamente isso que você quer? Você já decidiu que realmente você quer comprar a sua casa própria? Aí a pessoa dizia assim, quero. Então agora a gente vai criar um planejamento. Então, eu vou ter paciência, vou dedicar o meu tempo para te ajudar a criar um planejamento. E aí, essas pessoas renegociavam dívidas, eliminavam cartões de crédito, daí elas começavam a dizer para a família: olha, agora a gente vai ter que abrir mão, não tem como ter mais cinema todo final de semana, nem tem como ter barzinho todo final de semana.
Agora vai ser uma vez só. E aí o dinheiro começava a sobrar para elas a ponto de elas conseguirem pagar a entrada do apartamento, conseguirem financiar e muitas vezes conseguir fazer os móveis planejados como queriam, conseguiu muitas vezes organizar e ter a casa do jeito que queria, sem se endividarem mais. Por quê? Porque eles entendiam que eles só podiam gastar 55% do salário. 10% precisava ser organizado todo mês para liberdade financeira. E eles criaram a liberdade financeira, eles começaram a fazer ajustes. Então é isso que vocês precisam ter em mente. Se você deseja ter liberdade financeira, você precisa primeiro se pagar. Você precisa entender que você é o seu principal ativo, porque se você não entender que você é o seu principal ativo, você não vai encontrar motivação para investir. Então, se todo mês aparecer qualquer coisinha que te faça desistir do investimento, você vai. Então, por exemplo, você colocou lá na sua mente que todo mês você vai tirar R$ 50 do seu salário, tá? Da sua, como chama? Da sua receita, e você vai investir, por exemplo, em criptomoedas. Vou dar um exemplo mais prático, que é do nosso dia a dia. R$ 50. Só que você não entendeu ainda que esse investimento é para você. Você não se colocou como principal ativo. Você simplesmente está fazendo no piloto automático. Porque alguém disse que era bom e você criou essa mentalidade de começar a tirar. Daí chega esse mês, por exemplo, e você vai numa loja e vê uma promoção de sapato que você achou lindo. Apesar de você ter vários sapatos e não estar saindo com frequência devido à pandemia, mas você achou aquele sapato bonito. Então, o que você falou? Ah, não, esse mês eu não vou comprar, não vou guardar o dinheiro em criptomoedas, não vou comprar. Eu vou comprar esse sapato. E se sobrar durante o mês ou no vale, eu vou lá e compro. Daí aparecem outros problemas, o gás acaba, você precisa comprar uma mistura, gasolina ficou cara, daí você precisou investir mais em gasolina, gastar mais dinheiro com gasolina. Apareceu qualquer outro contratempo e você deixou de fazer o investimento aquele mês. Daí você falou, mês que vem eu faço, mês que vem eu dobro. Então você vai sempre encontrando desculpas para não investir. Agora, quando você decide, mas decide com convicção, a partir de hoje eu vou investir no principal ativo, a partir de hoje eu vou investir naquilo que realmente importa, que sou eu, porque através de mim eu vou conseguir dar uma vida melhor para minha família, através de mim eu vou ter uma velhice mais tranquila, através de mim eu vou conseguir ajudar o próximo, através de mim eu vou conseguir criar um futuro melhor. Nada vai te impedir. Por quê? Porque a primeira coisa que você vai fazer quando você pegar a sua receita, quando eu falo a sua receita, é o seu salário, ou o prolabore que você tira do seu negócio, ou a sua renda extra, ou a comissão que você recebe, da onde provém a sua receita, mas que você tem aquela receita ali no mês. A primeira coisa que você vai fazer sem choro nem vela é separar os 10% que serão direcionados para a sua liberdade financeira. Porque você sabe que em algum momento você vai ter valor suficiente dentro da sua carteira para você fazer o que você quiser, para você realizar os objetivos que você quiser. Então, é a primeira coisa que você vai fazer. E aí sim, você vai começar a organizar a sua vida para quê? Para poder construir a sua liberdade financeira e ter o recurso que você precisa para fazer qualquer outra coisa que você precisa. Por quê? Porque isso vai se tornando um hábito e aí você vai começando a sentir mais vontade de criar a sua liberdade financeira, você vai começar a ver que certas coisas não tem mais necessidade de você fazer. Por exemplo, você tem o hábito de ir na pizzaria toda semana. Será que é necessário mesmo ir na pizzaria toda semana? Lazer é importante. E você vai aprender, se você participar da nossa live à noite, que lazer é importante e deve sim acontecer. Mas ele não deve comer uma parcela tão grande dos seus recursos, como normalmente as pessoas acabam extrapolando. Você deve colocar um limite, tá? Que você pode gastar e você deve começar a viver dentro desse limite. Não extrapolar para quê? Para não te prejudicar. Por quê? Porque você está criando liberdade financeira. Esse desafio vale a pena, por quê? Porque quando você vê lá na frente o resultado, quando você vê lá na frente que você tem folga, que você tem dinheiro, que você não tem mais dívida, que você paga suas contas em dia, que você pode comer o que você quiser, que você pode vestir o que você quiser, que você tem dinheiro para fazer as férias que você gostaria, que você tem dinheiro para comprar a casa que você quer, para dar uma boa entrada numa casa, que você consegue se organizar
para tudo isso, você vai ver que valeu totalmente a pena. Você vai ver que valeu totalmente a pena. Então, por isso que é necessário que você crie agora esse processo, esse planejamento pensando no seu futuro. Planejando e preparando o seu futuro. Por quê? Porque você é o principal ativo. Você é mais importante do que tudo isso. Tá fazendo sentido, pessoal? Vou liberar o microfone de vocês. Podem perguntar se tiver alguma dúvida, uma consideração. Tá fazendo sentido? Hoje nós estamos falando sobre investimentos propriamente dito, tá? Você que está assistindo essa live gravada, você pode deixar aí nos comentários as suas dúvidas, tá? Ou entrar no nosso canal também, deixar sua dúvida por lá. Aproveita e já compartilha esse conteúdo com quem você acredita que precisa começar a ter mentalidade de investidor. Sabe aquele seu filho que já está entrando na fase da adolescência e que acha que dinheiro dá em árvore? Está na hora de você começar a ajudá-lo a criar conscientização sobre ele poupar. Por quê? Porque senão você acaba tendo todo o seu endividamento e ainda se endivida por conta do que os seus filhos não têm a mentalidade e o planejamento financeiro. Porque, infelizmente, no nosso país, nós não temos o hábito de ensinar nas escolas sobre organização financeira, planejamento financeiro, sobre poupar, sobre investimentos, porque se as crianças fossem ensinadas a partir dos 7 anos de idade, elas já cresceriam adultos mais independentes e com certeza a nossa economia estaria num outro nível, porque o Brasil tem tudo para se tornar um país de primeiro mundo, só precisa conscientizar a sua população a respeito disso. E uma das coisas que é necessário nós nos conscientizarmos é sobre finanças, sobre planejamento, para que a gente não passe mais a dar o nosso dinheiro em juros para banco, para cartão de crédito, para empréstimos, que a gente não vive tendo que renegociar dívidas, que a gente não tenha necessidade de ficar o tempo todo pegando um empréstimo para quitar outro empréstimo, para que os nossos idosos não tenham que ficar o tempo todo vivendo à mercê do consignado. Eles trabalham a vida inteira, contribuem a vida inteira, se matam de trabalhar, fazem milhares de horas extras a vida inteira para chegar na velhice, para eles comprarem um remédio, ser necessário que eles façam um consignado e vivem com o dinheiro deles contado, porque está sempre descontando. Que isso é a pior coisa. Então, vocês precisam também tomar essa consciência para que não aconteça isso. Quer ver um exemplo? O meu pai, graças a Deus, ele saiu dos empréstimos consignados depois que eu vim morar com ele. Eu não permiti que ele fizesse mais nenhum, porque o último que ele fez, ele pegou um valor e ele pagou 300% a mais do que o valor que ele pegou. Quando eu olhei aquilo, eu quase caí de costas. Quer dizer, ele não resolveu o problema dele, ele adquiriu ainda mais 4 atrás por conta daquilo. Ele não resolveu, porque aquele valor não deu para resolver o que ele precisava resolver, e ele ainda teve mais 4 problemas que a gente demorou mais de um ano para conseguir resolver. E aí, depois que resolveu, eu falei: acabou. Empréstimo consignado aqui não entra mais. A gente precisa aprender a viver com o que a gente ganha. Não existe mais isso de empréstimo. Por quê? Porque eu estou pagando juros para uma instituição financeira que já atua em cima disso, que já sabe que as pessoas têm necessidades e que precisam ter aquela emergência resolvida rapidamente. Então eu coloco a ideia é o seguinte, que as pessoas que estão por trás dizem assim: já que você precisa urgentemente, então você vai ter que pagar o que eu acho que o meu dinheiro vale. Então não é possível isso. Então é preciso criar como é que chama? É preciso criar essa ideia de que eu preciso viver dentro daquilo que eu ganho. E se eu quero viver uma vida um pouco melhor, então eu preciso ter mais uma fonte de renda. Então, eu preciso ter uma renda extra, eu preciso ter uma renda adicional, eu preciso ter uma renda passiva, eu preciso ter múltiplas fontes de renda para garantir o meu padrão de vida. Só que eu ainda tenho uma mentalidade e que eu converso muito com amigos, hoje eu moro na Bahia, mas converso muito com amigos de São Paulo, que a gente sempre troca figurinhas com relação a isso. Eles sempre falam assim: olha, o correto, o inteligente é sempre você viver um padrão abaixo do seu, um pouco abaixo do seu padrão. Por exemplo,
Você ganha 5 mil reais por mês. Maravilha, você já está aí considerado uma classe média, 5 mil. Já dá para você viver um pouquinho menos. Mas você precisa viver no limite, ou seja, você ganha 5 mil e você gasta os 5 mil, você tem dívidas aí que você paga todos os meses exatamente no valor de 5 mil reais. Então você está vivendo em cima daquilo. O que é viver um padrão abaixo? Se você ganha 5 mil reais, viva com 3 e sobre 2 todo mês. Viva com 3. Tem gente que ganha 5 mil reais, e eu tiro isso de exemplo da época do mercado imobiliário. Tem clientes que ganhavam 5 mil reais e a casa dele morava de aluguel numa casa de 2 mil. Aí tinha uma casa de 2 mil que, para manter o custo de uma casa de 2 mil, ele gastava mais 2 mil para manter o custo daquela casa, porque quanto maior a casa, maior o custo, tá? Para manter aquilo. Daí ele ainda tinha que pagar a escola dos filhos, que normalmente as escolas não estavam em dia. Por quê? Porque como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai conseguir fazer esse malabarismo? E aí, o que ele sempre tinha que fazer? Sempre tinha que viver dentro do cartão de crédito, ele sempre tinha que viver dentro do empréstimo. E você olhava lá, a folha de pagamento estava lá. Empréstimo que a pessoa tinha, mais empréstimo no banco, mais empréstimo que já tinha feito com a família. Vivia endividada, vivia assim, descobria um santo para cobrir o outro. Tirava o dinheiro de um lado. Esse mês eu não vou pagar essa dívida, porque eu tenho que pagar a dívida do meu tio que me emprestou dinheiro. Daí o mês que vem eu pago essa dívida e não pago o meu tio. Então vive fazendo malabarismo e passando vergonha. Porque ele vive exatamente no limite dele. Então, maravilha, legal. Você quer viver numa casa boa? Maravilha. Mas então veja uma casa boa que esteja com valor de aluguel muito mais barato. Você tem certeza que você tem necessidade de viver nessa casa deste tamanho? Com todos esses gastos? Você tem certeza que precisa gastar, sei lá, com um monte de planos de internet, Netflix, Globoplay, não sei o que, não sei o que, um monte de coisas? Tem necessidade de tudo isso? Às vezes tem pessoas que têm Netflix, tem Globopay, daí tem mais um pacote de música, porque para ele só o YouTube não é o suficiente para ouvir música, então ele tem mais um pacote que ele paga de música. Daí a internet dele, ele compra a última geração da internet, porque existe vários pacotes de internet, mas aquele mais caro do mais caro é o que resolve. Daí ele compra um pacote de TV, ele paga o mais caro do pacote de TV, sendo que ele não assiste nem 10% dos canais de TV que tem, nem 10% dos canais, mas ele comprou o top dos top da TV lá porque ele não se contenta, porque para assistir um canal ele adquiriu um pacote maior, que ele paga 300, 400 pau. Mas será que tem necessidade de tudo isso? Será que não tem produtos similares que você pode estar adquirindo com um preço mais baixo que poderia te dar o mesmo retorno financeiro? Aliás, perdão, que poderia te dar o mesmo retorno, te entregar a mesma coisa? Então é isso que nós estamos falando. Tá? Toda vez que atualiza o videogame, você precisa de um videogame novo. Toda vez que atualiza um celular, você precisa de um celular novo. Atualizou uma nova versão do iPhone, agora tem que comprar uma nova versão do iPhone. E na maioria das vezes a pessoa compra aquele iPhone parcelado, e aí quando ele termina antes dele terminar de pagar, já atualizou a versão do iPhone, daí ele está com uma dívida e vai atrás de outro. E vocês estão pensando que isso não existe? Existe muito. O que eu já vi no mercado imobiliário não está escrito. Da pessoa chegar lá com um iPhone, você falar, nossa, que maravilha, me liga aí no iPhone, eu não tenho crédito. A pessoa tem uma versão do iPhone maravilhosa que eu não tenho, que eu nunca nem passou pela minha cabeça dar tanto dinheiro num aparelho, mas a pessoa comprou em 20 vezes, está pagando a prestação que ela não consegue nem sequer botar 20 reais de crédito no celular. Que ela chega chegava no plantão de venda e pedia acesso ao Wi-Fi. A gente liberasse o Wi-Fi para ela. Daí eu fico pensando, tá, se você está pedindo Wi-Fi porque você não consegue colocar recarga no seu celular, como é que você vai comprar um apartamento? Como é que você vai conseguir comprar? Só pelo prazer de ter um iPhone? Tudo bem que você quer ter um iPhone, mas não tem um modelo mais antigo que dá as mesmas funções para você, sem você precisar estar desesperado pagando 300, 400 pau de prestação? Mais os juros quando você atrasa? É isso que nós estamos falando, é viver um pouco abaixo daquilo que você está vivendo. Para quê?
Mas não é para, eu estou vivendo inferior e estou me sentindo mal. Não, você está dando um passo à frente, atrás para você dar 20 à frente. Isso é dar um passo atrás para você dar 20 lá na frente. Por quê? Porque enquanto as pessoas estiverem te criticando, seu investimento está crescendo. Enquanto as pessoas estiverem criticando, você está ficando cada vez mais rico, mesmo que esse dinheiro ainda não esteja disponível para você gastar. Mas você está ficando. O investimento está acontecendo. Você tem que entender que seu investimento está crescendo, está se rentabilizando. Uma hora, você vai olhar e vai falar, agora sim. Agora eu começo a gastar porque agora está valendo a pena. Agora eu começo a gastar, não. Agora eu começo a investir em coisas que é para o meu bem. Que é para o meu bem imediato. Então, isso é investir. Isso é você ter uma mentalidade de rico. Isso é você, a partir de agora, se tornar um investidor. Porque a partir de agora, quando você se torna um investidor, você começa a entender que quem domina a sua vida é você, não mais os problemas. Não é mais as dívidas que dominam você, agora é você que domina a dívida. Agora, quando você chegar lá para comprar um carro e o carro custar 10, você fala, só pago 8. Não, mas custa 10, só pago 8, porque o dinheiro é meu. Então, eu posso pagar à vista 8, eu vou pagar 8. E aí, o processo, quando você chegar lá na loja e falar assim, agora esse mês eu vou me dar o luxo de comprar uma roupa nova. E aí você chega lá na loja, a roupa que você gosta custa 100. Fala, nossa, que linda, essa roupa custa 100, eu pago 80. Ah, não, eu pago 80. Não, mas não é no crédito, eu vou pagar à vista, eu faço um Pix para você agora, eu pago 80. Você negocia. Você começa a tomar o controle da situação. Você começa a dominar o processo. E não tem nada mais incrível do que quando você domina o processo. Não tem sensação melhor do que quando você chega no lugar e você fala, agora eu compro o que eu quero e não aquilo que eu posso pagar, aquilo que o meu cartão de crédito dá para eu pagar, que o meu limite dá para pagar. Não. Agora eu compro por quê? Porque eu tenho uma reserva que eu posso utilizar para isso. Eu tenho uma reserva que eu posso fazer isso. Quando você começa a criar o seu planejamento financeiro, você começa a criar uma reserva financeira, por exemplo, que você fala assim, olha, essa minha reserva aqui é para o lazer. Essa eu vou utilizar só para o meu lazer. Então, aí você olha no seu caixa e você diz assim, poxa, esse mês eu tenho R$ 400 que eu posso gastar. Esse mês eu posso gastar. Então, você pode ter R$ 100 por semana para você gastar, ou você pode, numa tacada, só gastar os 400. E aí, o que você faz? Você vai na loja e você compra o que você quiser. Você vai no restaurante, você come o que você quiser. Você vai no shopping, você faz o que você quiser. Você pode pegar a sua família e ir para a praia no final de semana, se você quiser. Você pode fazer. Claro que é um exemplo. Não sei se R$ 400 dá para ir para a praia, mas é um exemplo, só para vocês terem uma ideia. Então, você pode, porque você sabe que aquele dinheiro não vai fazer falta em lugar nenhum. Você sabe que aquele dinheiro você pode utilizar. Porque não tem nada mais. Não posso usar a palavra assim, ser tão. Não tem nada pior do que você utilizar a lei do merecimento na hora errada. Vou dar um exemplo. E muitas pessoas que não têm investimento, que não têm essa liberdade de. Esse planejamento, essa liberdade de fazer o que quer, porque se planejou antes, elas entram na tal da lei do merecimento. A lei do merecimento arrebenta com qualquer um. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com treinamento também no mercado imobiliário, um pouco menos, mais ou menos 5 anos trabalhando com isso. E eu atendia muito corretor endividado, muito corretor que falava assim, meu Deus, eu tenho comissão e não consigo pagar, ou às vezes eu fico um mês sem vender porque eu estou tão preocupado com as minhas dívidas que eu não consigo receber, e corretor é comissionado. Daí, quando você ia conversar e falar assim, tá, o que você fez com a sua última comissão? Meu, sabe o que ele fazia? E isso não acontece só com corretor de imóveis, não. Acontece com muita gente. A pessoa fazia o seguinte: ela ficava 2, 3 meses sem vender. Daí, naquele mês, ele assim, o anjo da abundância passou e ele fez uma venda que ele conseguiu de cara 10 mil de comissão. Caiu na conta dele 10 mil de comissão. O que ele faz? Ao invés dele tirar já uma porcentagem desse valor para liberdade financeira, pagar as dívidas, aquelas dívidas que estão atrasadas, negociar e já pagar para ficar em dia. Além dele, ao invés dele fazer tudo isso, o que ele faz? Família, agora nós merecemos. Esse mês a gente vai passar o final de semana na praia.
Como eu morava no Vale do Paraíba, que era muito próximo da praia, e muita gente tinha casa de amigos, casa de aluguel, ou às vezes tinha uma casa própria no litoral, que isso é muito comum, a pessoa fala assim, família, vamos na sexta-feira para o litoral e vamos aproveitar porque a gente merece. Eu trabalhei muito, mereço por isso. Daí, o que, que ele fazia? Ele aplicava a lei do merecimento, eu mereço ser feliz sem planejamento. Chegava lá embaixo, ele gastava a comissão, ele gastava o cartão de crédito, ele não pagava as contas. Quando ele voltava das férias dele, porque ele merecia, ele estava sem comissão, sem o dinheiro para pagar as dívidas dele, sem o dinheiro para pagar, às vezes, o aluguel e ainda devendo o cartão. E aí ele ficava desesperado, por quê? Porque ele agora ia ter que ralar um pouco no asfalto de novo para conseguir fazer uma nova comissão para pagar a dívida que ele já tinha, mas a dívida atual que ele acabou de adquirir, porque ele simplesmente achou que ele merecia aquele final de semana com a família, porque ele fez todo o trabalho. Mas ele não se planejou para isso. Porque você merece quando você tem planejamento. Agora, quando você faz as coisas sem planejar, sem pensar, é muito comum que no meio do caminho você se estabaque. É a mesma coisa quando, por exemplo, você vai lá e faz bastante hora extra no trabalho e você se matou de trabalhar lá na empresa e aí naquele mês veio 500 pau a mais de hora extra. Você fala, que maravilha, esse mês veio 500 reais de hora extra que eu não estava esperando. Ou veio um prêmio, a empresa pagou um prêmio pra gente, PLR, não sei o que, PL, veio um prêmio, que maravilha, como eu trabalhei muito, eu mereço. Ao invés de você ter esse dinheiro, colocar esse dinheiro no planejamento, você falava, opa, a minha poupança de investimento está aumentando. Opa, eu posso colocar esse dinheiro aqui para comprar alguma coisa a médio e longo prazo, entendeu? Para dar entrada no carro, para trocar o carro, se eu quiser, apesar de não ser recomendado, mas vai que eu quero, tenho esse desejo para trocar o carro, para fazer uma viagem, para fazer um curso. Ao invés de eu me planejar para isso, o que, que eu faço? A mesma coisa. Eu vou lá e eu acho que eu mereço ir com os meus amigos para farra e gastar o dinheiro todo. Eu mereço pegar esse dinheiro e comprar tudo em roupa na loja. Eu mereço fazer uma farra, eu mereço, e a lei do merecimento vai fazendo o quê? Te deixando mais pobre e mais endividado. Então, tome muito cuidado com a tal da lei do merecimento. Por quê? Porque nem tudo que a gente merece nos convém. Essa que é a frase. Nem tudo que a gente merece nos convém. O livre-arbítrio é isso. Nem tudo que me convém me é lícito. Nem tudo que eu acho que é bom para mim, de verdade é. Então, nem tudo que eu acho que eu mereço naquele mês eu fazer com emoção vai me dar algum resultado. Então, se eu quero um final de semana com a minha família e eu peguei um dinheiro a mais, então o que eu vou fazer? Opa, ao invés de eu meter os pés pelas mãos, eu vou fazer o seguinte, vamos lá, vamos estruturar, vamos fazer o processo. Vamos aprender sobre isso. Porque aí sim eu consigo criar uma liberdade financeira, consigo me presentear com coisas que eu acho que para mim é importante, porque você pode se presentear. De repente você quer muito um celular de melhor geração, um celular bom, com uma tecnologia melhor, você merece isso. Agora você precisa planejar para ver se está no momento de você fazer isso. Se você comprar aquele celular, não vai te prejudicar. E será que não é mais interessante você se organizar e comprá-lo à vista ou dar uma boa entrada e ficar com uma prestação muito menor, ficar longe dos juros? Então, isso que você tem que colocar em pauta. Isso é liberdade financeira. Isso é investir. Isso é o investimento. Então, até mesmo quando você compra um celular que vai te dar algum retorno, por quê? Por exemplo, eu sou Uber e eu preciso do celular, um celular bom para poder me comunicar com os clientes. Perfeito. Eu sou um empreendedor e eu preciso ter um celular para me comunicar melhor com os clientes, um celular que funciona bem. Perfeito. Eu preciso porque para mim é melhor, meu celular é muito antigo, então de qualquer forma eu vou ter que atualizar. Perfeito. Isso é investimento. Isso pode entrar lá no seu planejamento. Isso pode entrar que você precisa daquilo. Não é proibido. Agora, o que você precisa ter é planejamento para que a lei do merecimento não entre na pior hora possível e, ao invés de te ajudar, te prejudique ainda mais, que é o que normalmente acontece. Normalmente acontece isso.
As pessoas não estão preparadas para lidar com o investimento e recebem um valor que não estavam esperando, um valor que muitas vezes é um valor até bom, mas o que elas fazem? Elas se encalacram, fazem aquilo sem planejamento e quando elas percebem, elas estão mais endividadas do que elas estavam quando começaram o planejamento, quando começaram o processo, quando receberam aquele recurso na mão. Faz sentido, pessoal, o que eu falei para vocês? Alguém quer fazer alguma colocação? Já liberei os microfones, podem perguntar. Doutor Snipe, boa tarde. Oi, dona Nilza, boa tarde. Foi uma aula excelente, viu? Estou aprendendo muito. Ai, que Muito bom que mesmo. ela gostou. Vou começar a aplicar. Vou começar a... Já entramos no mês de fevereiro, né? Vou esperar o meu dia, sabe? Exatamente. Exatamente. Já acabou como fala, a zica, que era o mês de janeiro, já acabou, agora Mês de entrou fevereiro. janeiro. Agora é só crescimento. Com certeza. Obrigado, doutor Snipe. Por nada, meu bem. Pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa? Podem perguntar. Quem aqui na nossa live já faz esse tipo de planejamento? Já tem esse hábito de fazer esse planejamento? Pessoal, enquanto vocês pensam, eu vou contar uma experiência que eu tive. Antes de eu aprender nos treinamentos a respeito de planejamento, quem me ensinou, quem me introduziu essa ideia de planejar o financeiro foi o gerente que eu tinha na construtora que eu trabalhava. Por quê? Porque justamente ele sabia que a gente era comissionado, né? Que nós recebíamos comissões e isso acabava afetando o psicológico dos corretores. Por quê? Porque nem sempre a gente tem comissão. Não é todo mês que um corretor de imóveis consegue vender imóvel. Então, ele precisa ter equilíbrio para lidar com o recurso quando ele receber e poder trabalhar nos meses seguintes tranquilo. Então, o nosso gerente, que é meu amigo pessoal hoje, ele era um cara extremamente inteligente e a gente costumava brincar com os mais mão de vaca que eu já conheci. Mas o método que ele ensinou era fantástico, eu aplico até hoje. E aí ele me explicava, antes de eu aprender o método em si, ele me explicava como fazer para sempre sobrar dinheiro. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, já que tem essa possibilidade, vou aprender. Daí eu comecei a fazer isso. Eu era casada na época, mas o meu ex-marido tinha a fonte de renda deles e dele eu tinha a minha. E eu comecei a organizar a minha fonte de renda, né? E a gente tinha salários bem parecidos. Daí eu comecei a planejar. Mas ele não sabia que eu fazia esse planejamento, que eu tinha lá uma reserva guardada que eu ia me preparando. Nessa época eu ainda não entendia sobre investimento, sobre carteiras de investimento, criptomoeda não se falava, isso foi alguns anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, então não se falava muito de reservas. Então, o que eu guardava sem brincadeira nenhuma? Nem em banco eu guardava, pessoal. Eu guardava na gaveta. Eu guardava, se o bandido entrasse na minha casa, ele ia me fazer a limpa, porque eu guardava na gaveta, porque nem banco eu tinha hábito. Então, eu recebia e guardava na gaveta. Na época, as comissões da construtora a gente recebia em mãos. Então, os clientes não tinham negócio de Pix, nada disso. Então, a gente recebia tudo em mãos, contas bancárias, era muito difícil mexer. Então, eu recebia a comissão e guardava na gaveta. Quando foi um dia, sabe aquele dia o pessoal fala que é o dia do lixo? É o dia que você separa um valor que você tem de reserva para lazer e você fala, hoje eu vou gastar. Como eu não tinha hábito de sair todo final de semana, nunca tive hábito de sair direto, de gastar dinheiro com farra, não é o meu estilo de vida, mas chegou um dia que eu falei assim, beleza, não vou trabalhar no domingo, vou gastar. Esse final de semana vou aproveitar. Chamei o meu marido e fomos no restaurante para jantar. E eu paguei a conta. Não teve sensação melhor do que chegar lá e ele falou assim, não, vamos dividir a conta ou ele vai pagar a conta. Eu falei, não, essa conta eu pago. Ele olhou, mas tá assim. Eu falei assim, tá, eu quero ter o gosto de eu pagar a conta e saber que fui eu que paguei. Aí eu falei, pode comer e beber à vontade, que hoje quem paga a conta sou eu. E eu paguei a conta à vista no dinheiro. Acho que foi a melhor sensação do mundo, foi aquele dia, porque até então, até aquele momento,
Eu era uma pessoa que eu não chegava a ganhar um salário mínimo por mês. Quando eu entrei no mercado imobiliário, não era a doutora Sniper, era a Ana. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu ganhava muito pouco. Eu tinha trabalhado em supermercado antes. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha feito treinamento, eu não tinha feito nada. Então, tudo que eu sou hoje profissionalmente, eu devo ao mercado imobiliário. E aí eu aprendi com o mercado imobiliário também como construir liberdade financeira. E aí foi depois dessa mentalidade que ele me ensinou que eu passei a ter dinheiro para investir em treinamentos. Que eu passei a ter dinheiro para investir em mim. E aí o que eu fazia? Todos os meses eu fazia curso. Eu fiz o meu primeiro curso depois que eu estava dentro da construtora, mais ou menos acho que uns 3 anos depois que eu estava na construtora, eu comecei a investir em cursos. Por quê? Porque como o pessoal me pedia muito para ensinar dentro do mercado, por que eu estava conseguindo vender tanto? Aí eu falei assim, tá, eu tenho que aprender a entregar o treinamento, porque eu não sabia palestrar, não sabia fazer nada. E a primeira palestra que eu aprendi a fazer, eu aprendi com um cara que chama Ricardo Ventura, que ele é treinador de apresentadores dos maiores programas televisivos do Brasil. Eu aprendi, eu fiz um treinamento de 3 dias inteiro com ele, dentro de um hotel com ele, mas um grupo de 9 pessoas que eram empresários, que eram pessoas que chegavam lá de carro conversível, e eu estava lá dentro. E eu paguei o curso à vista. Para mim, aquela sensação foi a melhor coisa do mundo. Eu não precisei entrar no cartão de crédito, eu paguei à vista. Eu me organizei financeiramente, paguei. E daquele dia para lá, eu nunca mais parei de fazer treinamento. Quando surgiu o treinamento do Tiraviec, que eu vou ensinar para o pessoal que acompanhar o treinamento à noite com a gente, quando surgiu o curso do Tiraviec, foi eu e a minha irmã. Na hora que apareceu lá, inscrições abertas para o curso de Tiraviec no Rio de Janeiro, eu morava no Vale do Paraíba, nós teríamos que ir para hotel no Rio de Janeiro. Eu olhei para ela e falei, vamos, vamos. Existia 3 categorias de ingressos que você comprava. Você comprava a categoria para ficar de frente para o palco, você comprava a categoria para ficar no meio do auditório e a categoria para ficar no fundo do auditório. Nós compramos para ficar na frente. Eu falei, eu vou assistir, eu vou ver o cara no tete a tete, o cara pegar na minha mão. Entendeu? O cara tá ali de frente, eu quero ter atendimento VIP, então eu comprei área VIP para fazer. Por que eu falo isso para você? Porque isso é liberdade financeira, é você fazer o que você quer. E aí, quando eu vejo as fotos hoje dos treinamentos que eu fiz, quando eu vejo as fotos das viagens que eu fiz, eu falo, meu, que maravilha, é isso. Eu tive a oportunidade, através da liberdade financeira, de poder me organizar. Eu tive a liberdade de fazer um tour pelo Nordeste sozinha. Que eu fiz, eu era casada, mas eu falei com meu marido, eu vou fazer sozinha, porque eu quero. Então eu fui para Natal, eu fui para Pipa, sabe? Eu fiquei hospedada em bons hotéis, eu viajei, depois eu vim para Sergipe, fiz um tour mesmo para o Nordeste. Na mesma época eu fiquei 20 dias viajando. Eu falei com o meu chefe, falei assim, olha, eu estou indo viajar, vou ficar 20 dias fora, só volto em janeiro. E olha, pasmem, a liberdade financeira me deu a oportunidade de ir, de gastar o que eu quis gastar, de deixar as minhas contas daquele mês que eu estava viajando pagas, do mês seguinte pagas. Por quê? Porque eu não tinha comissão para quando voltasse. Lembra que eu fiquei 20 dias sem vender. Então eu tinha que ter deixado as minhas contas daquele mês pagas. Deixei a conta daquele mês paga e deixei organizado para quê? Para que entrasse venda mesmo que eu não estivesse ali. Então, o que eu pensei? Eu criei uma estratégia. Eu, sozinha, criei uma estratégia. Eu falei assim, tá, eu preciso viajar, mas o negócio precisa acontecer sem mim. Eu investi no meu negócio. Por quê? Porque ser corretor era o meu negócio, por mais que eu trabalhasse para uma construtora, mas era o meu negócio. Que a construtora não ia me pagar se eu não vendesse. Então, eu tinha que ter uma estratégia para deixar o negócio no piloto automático. Então, eu saí e deixei no piloto automático. Então, enquanto eu estava viajando, o negócio estava acontecendo. E aí, quando eu voltei, que estava todo mundo, lembra da lei do merecimento? Que estava todo mundo desesperado porque tinha gastado todo o dinheiro na viagem, tinha voltado sem dinheiro. Eu voltei, eu tinha minha reserva, eu tinha lá o meu dinheiro guardado para liberdade financeira, eu tinha as minhas contas pagas, as minhas contas do mês estavam pagas e as minhas vendas ainda estavam entrando. Então, no mês seguinte, eu não estava mais preocupada que no mês seguinte eu não ia vender. Porque o dinheiro que eu gastei durante a viagem foi preparado para a viagem.
Eu podia gastar sem me preocupar com aquilo. E ainda sobrei, porque como eu sempre fui mais comedida e eu viajei sozinha, eu não precisei gastar horrores, mas pude trazer presentes, pude fazer passeios de lancha que eu nunca tinha conhecido, eu nunca tinha ido numa fazenda de camarão e eu fui, eu nunca tinha comido lagosta na minha vida e eu fui comer lagosta, então eu me presenteei com aquilo. Isso é liberdade financeira. É você fazer coisas que você pode fazer sem se culpar por ter feito. Você pode fazer porque você se planejou. Então, eu não tive culpa. Ao invés de eu trazer culpa, como a maioria traz para o trabalho, culpa, e aí começa a trabalhar desesperado, faz mais horas de trabalho do que o comum, desconta em todo mundo porque está cheio de dívida, eu trouxe lembranças da viagem. Eu comentei com as pessoas como é que foi, eu trouxe experiências. Então, é isso que a liberdade financeira te propõe. Mostrar experiência para as pessoas. Mostrar para as pessoas que isso é capaz, que isso é possível. É você decidir fazer um curso porque você quer e não porque é o único que seu dinheiro dá. É você poder comprar uma coisa que você quer e não porque o seu dinheiro dá só para fazer aquilo. Então, é isso que você precisa ter. É essa mentalidade que você precisa ter a partir de agora. Porque aí sim você vai construir sua liberdade financeira, aí sim você vai viver a vida como você quer, e aí sim você vai merecer de forma real e sem culpa tudo que você quiser realizar. Tá? Esse que é o objetivo. Pessoal, o que acharam da live? Querem deixar algum comentário, fazer alguma ponderação, alguma pergunta? Pessoal que estiver assistindo a nossa live também gravada, aproveita e já deixa os seus comentários aí também. Alguma sugestão, algum comentário a respeito do que você achou da live e principalmente a sua dúvida a respeito de investimento. Então já aproveita aí e já deixa suas dúvidas aí nos comentários a respeito do que você entendeu sobre investimento, quais são as suas dúvidas sobre investimentos, tá? Pessoal, mais alguma coisa? Temos aí 2 minutinhos para encerrar a nossa live de hoje. Bom, eu quero então agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui na nossa live hoje, agradecer vocês estarem conosco, comecem a colocar em prática principalmente a ideia de que o maior ativo que você tem hoje, o principal, aquele que não pode faltar na sua carteira em hipótese alguma, é você. Comece investindo por você. Quando você compreender que o principal ativo, o ativo que mais vai dar retorno financeiro para você é você mesmo, e você começar a investir em você, como é que é investir em você? É você criar um fundo de liberdade financeira para você, é você investir em conhecimento, é você investir em melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, é investir em você. Quando você passar a investir em você, quando você passar a entender que primeiro você se paga, para depois você pagar todo o resto, você vai ver que você vai começar a ter liberdade financeira, que dinheiro vai deixar de ser um problema para passar a se tornar uma solução, que você vai entender que o dinheiro vai começar a vir para você, porque o dinheiro é atraído por pessoas que têm magnetismo, ou seja, pessoas que realmente vai cuidar dele. E aí você vai começar a enxergar mais oportunidades. Como é que você atrai dinheiro? Atraindo oportunidades, atraindo pessoas que de repente precisam do seu negócio, precisam do seu produto, do seu serviço, precisam do que você pode oferecer ou do que você pode ajudar elas a resolver. Então, isso é você pensar em si próprio, isso é você criar liberdade financeira. Então, quando você começar a criar isso na sua mente, você vai começar a entender que tudo faz sentido e você vai começar a ver que as coisas vão começar a mudar vertiginosamente para vocês. Vocês vão começar a realmente se sentirem livres, porque a liberdade ela começa no pensamento. Nosso pensamento cria os nossos sentimentos, ou seja, se você pensa que você vai ficar doente, você começa a se sentir doente. Agora, quando você pensa que você é saudável, você começa a se sentir saudável. Então, o pensamento, ele cria os nossos sentimentos, eles controlam as nossas ações produzem resultados. Então, tudo começa no seu pensamento. Você precisa começar a pensar que você é livre, se sentir livre, começar a ter atitudes de liberdade para você ver o resultado.
Então, tudo começa a partir da sua mente. Começa a moldar e montar a sua mentalidade, a mudar a sua mentalidade, e você vai começar a ver que você vai ter muito mais resultado, vai se sentir com certeza muito mais livre, tá? Então, eu quero agradecer a presença de cada um nessa live de hoje. Muito obrigada a presença de cada um. Já deixa aqui no nosso canal comentário o que você achou sobre a live de hoje. E eu vou compartilhar logo mais o link também. Então, você compartilhe para aquela pessoa que você acredita que esse conteúdo vai fazer sentido para ela. Então, se você acredita que esse conteúdo fez sentido para você e vai fazer sentido para outras pessoas, aproveita e já compartilha, tá? Compartilha com essa pessoa para que ela também mude a mentalidade dela e comece a viver livre financeiramente, emocionalmente, geograficamente a partir de agora. Começa a decidir viver, morar, sentir o que ela desejar e não mais o que as circunstâncias impõem a ela, tá? Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. E eu vejo vocês, quem for participar com a gente, para aprender mais na prática sobre liberdade financeira, sobre investimento. Nossa live vai acontecer no nosso grupo fechado hoje, às 8h30 da noite. Quem ainda não está no grupo, não tem o link, me chama aqui no PV que eu mando o link para vocês, tá bom? Então, um beijão, pessoal, até mais e eu vejo vocês à noite.